Dá um pausa mesmo depois, né? Pronto? Entrevista com o juiz do trabalho, Teodomiro Santos, em 9 de janeiro de 2012. Esta é a segunda sessão de entrevista, com a participação de Antônio Montenegro e Pablo Porfírio. Bem, Teodomiro, a sua experiência como juiz do trabalho, que você hoje, isso lhe marcou, alguma lembrança marcante nessa experiência que você gostaria assim de registrar? Veja, lembrança assim especial, tem algumas, todas boas, todas muito boas, né? A minha experiência como juiz, ela foi uma experiência muito, tem sido uma experiência muito boa. Eu sou uma pessoa que tem facilidade no trato com as pessoas, então me dou muito bem com os funcionários, me dou muito bem com os advogados, me dou muito bem com as pessoas que vão na sala de audiência. Então ela foi muito positiva. E foi interessante o seguinte, porque uma vez eu disse isso no dia, eu não sei se fiz registro disso na outra conversa, mas se fiz, fica repetido, paciência. Na comissão da anistia, quando eles, antes de proferir o julgamento, no pedido que a pessoa faz, eu fiz o pedido somente da contagem do tempo de serviço, para fim de aposentadoria. Então eles concedem a palavra para a pessoa dizer alguma coisa, fazer alguma menção. Então são histórias assim muito emocionantes, são as pessoas que carregaram aquilo durante muito tempo, aí conseguem falar, botar para fora, né? Foi muito interessante essa sessão, foi aqui na Assembleia Legislativa. Quando eu fui falar, eu não quis reviver essas coisas, porque as denúncias eu já fiz muitas vezes, já prestei depoimento lá para a Comissão de Justiça e Paz, para o Comitê Brasileiro pela Anistia. Eu trouxe aí o número 1 da Caros Amigos, que tem um artigo de Emiliano José, que é deputado federal aqui da Bahia, que ele fez a meu respeito. Então, essas denúncias já estavam todas documentadas, exaustivamente documentadas. Então eu quis fazer assim um resumo de como tinha sido minha vida, né? E lá pelo meio eu me lembrei de uma jornalista que tinha perguntado, já foi fazer entrevista comigo, e perguntou como é a pessoa ter sido terrorista e depois ser juiz. E aí eu disse, olha, eu absolutamente não concordo com sua avaliação e eu respeito, de forma nenhuma, entendeu? Eu nunca me considerei um terrorista, nem acho que fui terrorista, mas eu entendo que você possa ter uma opinião diferente da minha. Mas fiquei querendo responder a pergunta dela, porque afinal de contas ela tinha feito uma pergunta que era uma pergunta interessante, e eu acho que muita gente pensa como ela, inclusive, né? Aí eu disse, a minha vida é uma vida retilínea, não teve mudanças muito bruscas, muito fortes na minha forma de ser. Desde os 14 anos, quando eu me integrei à Igreja Católica, a minha vida tem sido de servir ao povo. Depois, na época da ditadura, eu continuei servindo ao povo, contra a ditadura, combatendo, lutando pela democratização do país, e lá vai. Depois disso, na penitenciária, a gente continuou todos do coletivo procurando servir ao povo da mesma forma. E quando eu me tornei juiz, eu continuei, agora propriamente dito, tecnicamente falando, eu me tornei um servidor do povo. Então a vida inteira foi assim, né? Tem um hiatozinho aí que foi o exílio, quando eu me distanciei do povo brasileiro, mas mesmo lá eu participava de lutas sociais, eu fiz várias manifestações em apoio à solidariedade da Polônia, quer dizer, de uma certa forma eu estava ajudando. Não era o povo brasileiro, mas era outro povo, né? E eu disse isso para ela, quer dizer, eu me sinto assim há várias formas diferentes de você fazer uma coisa, né? E eu me sinto assim, né? E terminei então dizendo que não me arrependia do que tinha feito, não. E que se houvesse novamente uma ditadura no país, eu ia lutar contra ela do mesmo jeito como fiz há 40 ou 50 anos, 30 anos, sei lá, 40 anos.
Essa é uma coisa que me deixa assim muito tranquilo, né? Porque ela teve um norte, a minha vida teve uma direção, tem uma direção, né? E quando eu olho para trás eu vejo que eu sempre fui coerente com ela, né? Eu nunca tive desvios nessa linha de conduta. Ela foi sempre devagar e sempre, como a gente diz, entendeu? Às vezes mais depressa, às vezes mais devagar, mas sempre. Pois bem, aí eu comecei a devagar, né? Aí estava falando sobre a minha experiência como juiz. Então ela é muito gratificante, né? Todo juiz carrega na atividade dele a concepção de mundo que ele tem, né? Cada um tem a sua própria concepção de justiça, seus valores pessoais, e todo juiz, quando julga, o julgamento dele está profundamente permeado por esse tipo de pensamento que ele tem, né? A formação que ele teve. Tem uma colega que, apesar de viver no Estado laico, quando vai escrever a sentença, tem uma frase lá pedindo que Deus ajude ela a fazer a sentença, não sei, para ser justa, calma. Então as pessoas carregam para mim esse tipo de coisa. Mas o meu trabalho me é gratificante. Eu gosto de ir trabalhar. Eu estou querendo me aposentar agora, não é por nenhum desgosto do trabalho, não é por nada disso. É porque eu acho que eu estou, primeiro, começando a perder a capacidade de produção. Eu não consigo mais trabalhar no mesmo ritmo que eu trabalhava antes e atender as demandas das pessoas com a mesma qualidade. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que eu acho que a legislação tem mudado muito e sempre para ferrar o trabalhador. E aí eu fico numa situação muito complicada. Porque se a pessoa pensa do ponto de vista formal, a gente vive numa democracia. Se a gente vive numa democracia, se nós dois ou nós três aqui quisermos fundar um partido político, a gente vai. Como é? O que é que precisa? Tantas mil assinaturas, representação, tantos estados, não sei o quê. Ninguém vai dizer para a gente que a gente não forma um partido. Forma. A gente pode se candidatar, pode ser eleito, né? Se tivermos apoiadores com muito dinheiro para ajudar a gente na campanha. Vai. Então, as leis que são feitas, elas são formalmente democráticas. E aí é muito difícil, para mim, me coloca num dilema, deixar de aplicar uma lei que não é manifestamente iníqua, porque uma coisa é a lei ser manifestamente iníqua, isso aí nem todo conhecimento dela, né? Outra coisa não, outra coisa é a lei estar formalmente bem feita, ela tem alguma racionalidade, mas vai de encontro ao que eu penso do mundo, né? E aí você se é obrigado a agir contra as suas convicções, é um negócio muito pesado. Ou ao contrário, você julga de acordo com suas convicções e a lei você interpreta, porque não existe nenhuma lei que não seja passível de interpretação, toda ela é decorrente, né? Por isso que Neguinho diz que a lei é o que o Supremo Tribunal de cada país diz que ela é. E eu tenho vários casos, vou mencionar os casos concretamente. E você julga dessa forma, quando chega no tribunal, o tribunal reforma. A decisão não valeu de coisa nenhuma, o esforço que você fez não valeu de nada. Então esses casos estão se multiplicando no país, né? Por exemplo, a terceirização. A terceirização dos mecanismos mais perversos de precarização do trabalho humano que eu já vi na minha vida. Tem um caso, inclusive, dessa vizinha aqui, da arqueologia. Uma moça que trabalhou para ela não sei quantos anos, fazendo faxina. Que direito a nada, recebia um salário, R$100 por semana, alguma coisa assim. Acho que era, inclusive, uma francesa. Tinha um nome francês. Então tem muitos casos aqui, através dessa FAD, né? O cara pega o trabalhador e suprime todo o direito que ele tem. O cara não tira férias, o cara não tem 13º, o cara não tem nada, né? Aí eles se metem de acordo e agora o Supremo Tribunal Federal decidiu
que as empresas públicas e os órgãos da administração podem contratar e não tem responsabilidade nenhuma com o que acontece com o trabalhador. Então o cara está lascado. Eu peguei, uma trabalhadora que trabalhava na Caixa Econômica Federal há 20 anos, no FGTS, na bancária. Ela só não tinha feito concurso, mas trabalhava lá. Aí primeiro pegou umas prestadoras de serviço, aí muda, né? De tempo em tempo muda. Quando chegou num determinado momento lá, eles acharam que estavam pagando demais a miséria que pagavam a ela. Aí, resultado, fizeram a mulher se associar a uma cooperativa. Aí pronto, não tinha mais tempo de trabalho, né? Não tinha delimitação da hora do trabalho. Ela não tinha mais FGTS, não tinha férias, não tinha 13º, não tinha contribuição social, não tinha nada. Entendeu? No fim do mês ele recebia aquela porcariazinha ali. Então isso é uma coisa que está se repetindo, está crescendo, e a tendência das pessoas é ver com bons olhos. Lá no meu condomínio, o cara queria terceirizar no prédio do meu moro. Os funcionários? É, o pessoal que trabalha lá, porteiro. Eles me digam uma coisa, rapaz. Vitor, o nome dele. Você paga para esse pessoal qualquer coisa além do que é obrigado a pagar de acordo com a convenção coletiva e a legislação? Não. Então me explica aqui uma coisa. Você vai pagar a mesma coisa para esse pessoal, você vai remunerar a empresa terceirizada, que eles não vão trabalhar de graça, e você acha que com isso está fazendo a economia? Como? Na minha conta não bate a economia, bate despesa a mais. Não sei o que. Desculpa. Pode ver também. Uma das coisas que estão assim me atormentando a vida agora. A outra foi uma invenção do PT e de Maurício Randes, a Lei de Recuperação Judicial. A Lei de Recuperação Judicial veio em benefício exclusivo das piores empresas que você possa imaginar. Os caras têm agora, qualquer problema financeiro que eles têm, eles entram com um processo de recuperação judicial, que não é falência, mas que dá a ele um prazo para não pagar as dívidas. 180 dias eles têm. De acordo com a lei diz expressamente da seguinte forma: o prazo improrrogável de 180 dias. Depois daqueles 180 dias, acabou. Aí vem a cena, terceirização, serviço, vigilância, não sei o que e tal, e acabou-se. O dono continua cheio de dinheiro. Os empregados, inclusive os que trabalham ainda subindo. Então, sem ver a cor do dinheiro da rescisão. Aí eu vou e espero, né? Tem prazo improrrogável de 180 dias, tal, lá vai. Quando dá 181, pau na cena. Aí pega dinheiro, porque eles continuam com o contrato. Aí eles impedem um mandado de segurança no STJ em Brasília. E aí eles formaram a seguinte jurisprudência lá, contra a lei. O prazo de 180 dias não é razoável. Né? Aí nem diz qual é o razoável, nem diz coisa, só diz que de 180 não é razoável. E aí torna-se um prazo, um não prazo. Fica indefinido o negócio. Né? Aí eu devo ter uns 50 mandados de segurança contra minhas decisões. Perdi em todas. Né? E aí o povo daqui aplica a jurisprudência do STJ. Aí sabe o que a Cena está fazendo agora? Ela contrata uma pessoa e dá o vale transporte. Aí o cara vai trabalhar 1 mês, 2 meses, não recebe um centavo. Quando ele vê que não vai receber pagamento de coisa nenhuma, ele para de trabalhar. Não recebe nada, zero. Entendeu? A única coisa que ele recebeu foi o vale transporte, porque esse não é no nível de trabalho. E pronto. E eu não posso fazer nada. Eu vou, pego o processo, julgo, condeno a Cena e depois fica ali parado. Então isso são coisas que estão acontecendo de uma forma recorrente. Recorrente, exatamente. Né? Você tem situações assim que eu acho absolutamente intoleráveis. Né? O caso do nosso reajuste, dos servidores públicos de uma forma geral.
presidente da República disse que não vai dar porque não tem dinheiro para isso. Mas tem dinheiro para mandar 2 ajudas seguidas para o FMI resolver problema de banco europeu. Né? Ela mandou 2 vezes. Ela tem dinheiro para gastar 3 bilhões de reais por ano de publicidade. Então não é que não tenha dinheiro. Tem dinheiro. Né? Isso é para não falar da corrupção, da bandalheira que está por aí e tal. Dinheiro tem. Não tem para a gente. Não tem para os trabalhadores. Né? Mas quanto dinheiro o país gastou na época do Proerd para salvar banco? Então essas coisas estão realmente me deixando com pouco apetite para exercer o meu trabalho, porque eu não estou conseguindo. Você consegue, não é que não consiga nunca, consegue. Uma empresa menor, uma empresa que tenha sólida, muito sólida, né? Que essa não vai nunca entrar no processo de um Bradesco entrar em recuperação judicial, nunca. Ele é condenado e paga direito. Nestlé, Coca-Cola, essas coisas assim. Ou um muito pequeno, que não tem dinheiro para pagar um advogado para impetrar um mandado de segurança em Brasília, né? Mas essas intermediárias, elas estão agindo e estão agindo para lascar o trabalhador, não é para outra coisa. E eles não fazem a ligação entre as leis que são aprovadas e a situação difícil que eles estão vivendo agora. E além do mais, tem o fato de que eles melhoraram a situação da parte mais pobre da população, mais desprovida de recursos. Essa melhorou muito nos 2 governos de Lula e nesse agora, aumentou o salário mínimo, foi um aumento enorme. Então é muito difícil, né, você enfrentar esse tipo de coisa. Mulher com uma aprovação que nunca ninguém viu na vida dela, depois do primeiro ano de governo. E tantos ministros, né? Que a oposição só fez isso, né? Só fez isso. Caiu no denuncismo e ela cada vez só. Ontem eu estava brincando com minha mulher e disse: essa aí vai acabar o mandato dela com 118% de aprovação. pelo caminho aí. Mas é isso, então quer dizer, eu gosto do meu trabalho, gosto muito. Muitas vezes você consegue fazer bons acordos, as pessoas saem satisfeitas de lá, tanto o empregador como o empregado, com a sensação de que receberam a pensão de uma autoridade e que essa pessoa fez justiça, né? Conversou com eles. Outro dia teve uma coisa interessantíssima aqui. Eu sou muito, muito amigo de Bruno Maranhão. Muito. E tinha um caseiro da casa de Dona Gisela, ela quebraram um jarro lá. A Gisela é a mãe dele, a mãe de Bruno, que mora ali na Parnameira, em Casa exatamente. Da Trindade, ali exatamente. Aí quebraram um vaso grande que tinha lá no jardim. E a outra empregada botou a culpa nele. Rapaz, aí esse cara entrou com uma reclamação trabalhista contra Romero, o irmão de Bruno. Né? Aí, quando Romero pegou o processo que eu vi, aí eu disse para ele: não posso ser seu juiz, eu sou amigo dessas pessoas e tal. Não, mas eu quero só falar uma coisa, me deixa falar uma coisa aqui. Eu digo: tá certo, mas eu não vou tomar nenhuma decisão nesse processo. Eu vou escutar o que o senhor tem para dizer e tal, mas depois eu vou chamar uma colega minha para... O cara falou 45 minutos. Na verdade, ele estava querendo explicar que não tinha sido ele, que tinha quebrado a porcaria daquele vaso, que ninguém estava nem aí. O cara pediu para sair, porque ficou revoltado com a outra empregada e tal. Aí entrou com a reclamação, pegou um advogado bem sabido, conhecia a família, sabia que era cheio de dinheiro, aumentou que só não sei o que, mas ele só queria isso, falar. Falou, aí disse: pronto, agora eu quero que esse processo o senhor acabe com ele. Eu digo: tá bom, então eu vou chamar minha colega para fazer isso com o seu processo. O senhor está satisfeito? Não, estou satisfeito, eu acho que disse o que queria, não sei o que e tal. Aí pronto, eu saí batendo papo de lá da sala. Ele e o Romero.
Essas coisas acontecem muito aí, muito, né? A gente pega uns dramas assim horríveis, e aí eu tenho arrependimento de ter seguido essa carreira. É quando você pega um filho reclamando contra o pai, ou uma filha, ou contra o avô, rapaz, é barra pesada. E normalmente são processos com uma carga de ódio muito grande dentro deles. Você não consegue conciliar. Nessas horas eu não tenho vontade de ser juiz. Quando pego o processo que eu leio, que vejo, né? Mas é difícil acontecer, não é coisa que acontece toda hora. Senhor Almiro, e aquele advogado que eu vi isso na imprensa, que lhe ameaçou? Que me ameaçou? Não teve um que, não foi um que lhe ameaçou, não teve um? Não. Então foi outra pessoa, foi com outro juiz, então. Deve ter sido. Ah, foi Teodomiro. Não, me lembrei da história agora, mas eu me xará, meu. Ah, tá, então... Foi, inclusive, foi. Não ameaçou não, deu porrada nele. Foi pra cima dele, deu porrada, foi uma confusão, não é nada. É porque ele se chama Teodomiro Cardoso Noronha. E é juiz em Paulista. Tem, exatamente. Ah, tá. Agora que eu me lembrei, não, nunca tive, não. Essa área da gente é uma área mais tranquila, sabe? Porque onde pega mesmo a coisa é em direito penal. Né? Que aí você convive com o que existe de pior na sociedade e com pessoas extremamente perigosas, que não dão valor nenhum à vida, quer dizer, uma pessoa que mata o outro por nada, por coisa nenhuma. Né? Ali é perigoso, realmente. Embora eu tenha colegas que gostem somente de fazer isso. Não sei que tara é essa da pessoa, porque eu não queria nunca trabalhar com isso. Né? Mas aí não, aí é muito tranquilo. Dificilmente tem uma confusão. Né? Às vezes aparecem uns malucos, parece. Mas é coisa assim que não causa risco nem nada, né? Tipo do cara que se aborrece no meio da audiência e sai e vai embora, pronto. O advogado fica doidinho. Oh, meu cliente foi embora, ele está nervoso, ele tem benefício. O senhor traz uma pessoa que está afastada do trabalho por conta de problema mental. Apresenta ele aqui como uma pessoa normal. O senhor sabe que ele não pode vir aqui sozinho, ele tem que ter um curador. Aí depois o senhor acha ruim que ele faça isso. Eu falo, catar o senhor reclamante. Mas eu tenho muito boa relação com o pessoal, muito boa mesmo. Teodomiro, e hoje, assim, quando você olha a sua história, quer dizer, o fato de você ter participado de um partido que defendia a luta armada, e hoje, pensando com a sua experiência de hoje, como você faz essa leitura? Que releitura você faz dessa um filho seu hoje, papai, eu vou entrar na luta armada. Eu daria um conselho a ele que não. Porque você vive numa democracia formal plena no país. Né? Ele não precisa derrubar uma ditadura. Mas se voltasse uma ditadura, você aí acha sim, acho. A única coisa que talvez eu fizesse diferente seria ser menos precipitado, menos impulsivo. Né? Não por outro motivo, mas porque a coisa dessa forma não dá certo. Se você quer derrubar uma ditadura militar, você tem que se preparar bem para isso. Né? Então teria que haver uma preparação anterior, tal, etc. Agora, eu acho que é plenamente legítima o recurso à força para derrubar uma ditadura. Plenamente legítimo. Isso aí não tem nenhuma dúvida em relação a isso. A pessoa que se instala no poder pela força, ele justifica que você utilize a força para derrubá-la. Embora tenham acontecido episódios de modificação mais profunda das sociedades, sem o recurso à luta armada, que antes era o dogma para os marxistas, né? Que só promovia uma alteração social profunda através da luta armada que provocasse a ruptura, né, da base econômica e
costumes, nas concepções políticas, etc. Tem alguns exemplos hoje de que isso aconteceu sem, pelo menos, uma violência organizada. Porque na época também a questão do partido era muito importante. Aí no norte da África a gente viu um monte de experiências novas e interessantes, umas mais violentas, como foi na Líbia, inclusive com interferência externa, né? E outra menos, como foi no caso do Egito, contra os anseios de Israel e dos Estados Unidos. Queriam de jeito nenhum aquilo ali. Como continuam não querendo. Eles querem que o exército continue controlando tudo direitinho, ali, tal, etc. Mas o negócio está saindo do controle deles. Nessas eleições agora, a fraternidade muçulmana está tendo uma votação espetacular. E a própria população se manifestando que não quer os ex-militares lá na frente comandando. Né? E outro componente interessante também, que é dos sindicatos. Tem muitos sindicatos, muita atividade sindical. Eu tenho um colega, André Machado, não sei se você conhece ele é muito ligado assim, a essa área de história e tal. André Machado viveu muito tempo ali em Israel. Ele era protestante, era pastor protestante, e depois tornou-se ateu. E durante um tempo que ele era pastor protestante, ele viveu um tempo nos Estados Unidos e depois foi para Israel para fazer uma experiência mística lá tal. Acho que foi quando ele começou a duvidar. Aí ele foi para lá para ver se recobrava a fé que estava perdendo, né? Mas não recobrou não. É gente finíssima, André Machado, uma pessoa da melhor qualidade. Ele está indo defender a tese dele em Barcelona, agora, na Espanha. Ele viveu ali, em Israel, viveu mesmo, vivia no kibbutz e tal, etc. E ele acompanha, tem muito amigo por ali e tal. E ele diz que tem um componente do movimento sindical extremamente forte nesse movimento no Egito. É uma questão isolada do Egito, não é da Tunísia, não é ali do Egito. Mas aí são experiências novas que naquela época você não tinha. Naquela época a gente estava no auge da Guerra Fria. Né? E com essa experiência de Cuba, né? Exatamente, com a experiência vitoriosa, de Cuba, né? Exatamente. A China antes, né? E aparentemente Albânia, a guerrilha, né? Albânia, a guerrilha pipocando aqui na América Latina, Bolívia. Tinha experiências Chile, históricas que legitimavam, né? Exatamente. Isso não pode ser. Era um processo histórico ali, momentâneo e localizado, mas que inclusive foi uma coisa assim, muito forte na cabeça da gente, porque representava uma reação contra o pacifismo do PCUS, né, do Partido Comunista da União Soviética. A gente, depois do 20º Congresso, quando houve a cisão no país, então qualquer manifestação de pacifismo ou de escolha por uma transição pacífica, por métodos pacíficos de luta, era visto com muita desconfiança. Era como se a gente estivesse se bandeando para o partidão. E isso na época era muito feio. Agora, uma pergunta. Como é que é o afastamento também do PCdoB? Não havia afastamento do PCdoB, não. A gente tinha muito boas relações com o PCdoB. Como eu tenho até hoje, eu tenho grandes amigos do PCdoB, muito bons amigos. A diferença da esquerda armada para o PCdoB não era de concepção fundamental. O PCdoB também defendia a luta armada para promover uma mudança social. Só que o PCdoB previa essa mudança como o cerco da cidade pelos campos nos moldes chineses. Né? Eles eram muito influenciados e tinham uma ligação muito forte, como tem ainda hoje com o PCCH. Enquanto o pessoal que ficou fora do PCdoB e fora do PCB, que se fragmentou em algumas organizações, quase todos defendiam a guerrilha urbana, né? E o PCBR tinha uma concepção intermediária, fazer ações de guerrilha urbana para
angariar meios materiais para poder lançar a guerrilha rural. Mas pacifismo mesmo somente um PCB, né? Que tomou o último golpe assim, fortíssimo com a derrubada de Allende no Chile. Eles estavam crentes que o Chile ia chegar ao socialismo através da eleição da Allende. E diziam isso, aí não diz que as transformações sociais só ocorrem através da violência? O Chile está vendo. Aí depois chegou em setembro. Eu inclusive escrevi uma carta para o Jornal do Comércio que eu não aguentava mais. 2 meses antes do 11 de setembro começaram as matérias sobre o negócio daquele edifício que derrubaram lá nos Estados Unidos. No dia 11 de setembro, tinha 3 páginas do jornal, a primeira página toda. Não é possível um negócio desse. Dia 11 de setembro no Chile, no dia 11 de setembro, começou um golpe militar que matou 30 mil pessoas, vocês não disseram uma frase sobre o assunto. Agora sobre esse negócio desse preto aí. Essa é uma dominação cultural da gota serena, rapaz. Como é que pode um negócio desse? Caramba, saíram do Iraque agora, deixaram 700 mil mortos no Iraque. Ninguém diz nada, né? Entraram lá com uma mentira, se mantiveram massacrando todo mundo, saíram de lá corridos, que estavam já a ponto de não suportar mais as despesas, porque aquilo é caro que só não sei a ocupação daquela e o país em crise, os Estados Unidos em crise. Aí pronto, você não ouve ninguém falar nada. Aí você vê os erros técnicos, né? O cara vai, o avião mata uma família comemorando um casamento no Afeganistão, mata não sei quantas pessoas. Não, foi um erro técnico. Mas é isso. Então, sob essa perspectiva, né, sob esse ponto de vista, realmente eu faria as coisas diferentes, mas com o objetivo de ser mais contundente, né, de acertar a porrada de um jeito satisfatório para prejudicá-lo mais. Eu agora uma pergunta muito pessoal aqui de interesse assim, na nossa pesquisa. Como é que você faz a leitura de Arraes e de Julião? Eu acho que eles foram homens do tempo deles, né? Na seguinte perspectiva. A acumulação de forças e o desenvolvimento econômico na época de Arraes e Julião não permitiam passos muito longos, né? Tanto é que a sociedade era tão terrivelmente conservadora e as forças produtivas tão reacionárias que derrubaram o presidente da República, que era um burguês. O cara queria modernizar as relações produtivas, né? Ele não era comunista, ele não era socialista, ele não queria absolutamente um regime, né, uma ditadura sindical, como o pessoal dizia que ele queria, porque o cara era um estancieiro, rapaz. O sujeito era um proprietário imenso de terras, uma quantidade imensa de terras, criador de gado, né? A mesma coisa com a Arraes aqui. Se você analisa o programa político de Arraes naquela época, se você analisa as propostas de Francisco Julião, você vai concluir assim, de maneira absolutamente correta, que eles estavam querendo fazer aqui reformas que foram feitas na Europa depois da Idade Média, né? Ali quando começou o capitalismo, quando a reforma agrária na Europa foi feita assim. Na França até hoje não existe. O segmento mais reacionário da sociedade na França é dos proprietários rurais, é tudo desse tamanho. É o cara que tem de subsídio do Estado, não sei o que. Tá... Que a Revolução Francesa criou. Exatamente, que a Revolução Francesa criou, que era uma revolução burguesa, né? Então eles tinham esse mesmo tipo de plataforma aqui, mas o conservadorismo era tão grande, a igreja era tão reacionária, e a igreja é uma força política importante no país, né, que provocou aquele clima de histeria e os caras foram derrubados a troco de nada. De nada.
Nenhum deles tinha vinculação orgânica com o Partido Comunista, nem com o Partido Comunista do Brasil. Nenhum deles. Mas ele era socialista, né? Exatamente. O pessoal do Partido Socialista, tal, etc. Como está aí até hoje, às vezes mais à esquerda que o PT, né? O Partido Socialista, infelizmente, eu trabalhei para eleger esse povo do PT, a pessoa não acredita. Para depois acontecer isso. Fazer o quê, né? Esperar. Pois é isso. Ok. Se tiver alguma coisa depois, lendo aí, se você quiser alguma explicação, eu estou aqui do lado. É só dar um toquezinho. Nós vamos digitalizar. Bem, queremos então agradecer. Né? Não há do que, foi um grande prazer conhecer vocês e participar da entrevista. Muito obrigado.